Fala aí, seus ratos de internet, seu bando de capitalista selvagem, beleza? Meu nome é Jorge Gonzaga e hoje eu vou falar sobre um tabu da internet brasileira e mundial, se imposto é roubo ou não é roubo. Antes de começar esse vídeo, quero fazer dois disclaimers. O primeiro é que, para eu fazer minha argumentação, eu vou partir da premissa de que você acredita na propriedade privada. Se você não acredita na propriedade privada, você pode ir embora desse vídeo, porque ele não vai fazer nenhum sentido para você. Eu aproveito e te convido a mandar para mim uma mensagem no direct, eu te passo o meu endereço e você vai me mandar o seu computador e o seu celular que você está vendo esse vídeo agora, já que você não crê em propriedade privada, você não se importaria de repassar os seus bens para outrem, beleza? E o segundo disclaimer é que se você é algum fiscal da Receita Federal, eu não tenho nada contra você. Don't hate the player, hate the game. Tô avisando isso antes que apareça aqui o sindicato dos fiscais da Receita Federal querendo me cancelar na internet aí. Chega de papo, dá o like aí, se inscreve no canal e finalmente vamos pro vídeo. Muito bem, como eu disse, o tema desse vídeo é se imposto é ou não é roubo. Então, se eu estou tratando sobre se imposto é ou não é roubo, eu estou tratando aqui sobre a definição da palavra e nada mais. Eu não estou entrando em questões técnicas sobre a legitimidade do imposto, sobre a moralidade do imposto, sobre a necessidade do imposto. A pergunta é simples, se imposto é ou não é roubo. É uma proposição analítica da definição da palavra apenas. O que é roubo? É quando alguém toma para si a propriedade de terceiros sem o consentimento do dono dessa propriedade. Ao roubar alguém, você está tomando para si próprio um bem que não é seu, que pertence a outra pessoa de forma coercitiva, mediante o uso da força ou de grave ameaça. Quando o Estado te cobra imposto, ele está tomando para si o fruto do seu trabalho, ele está tomando para si os seus bens mediante o uso da força ou grave ameaça. Se você não paga imposto, você está sujeito a pagar uma multa ainda maior, um roubo ainda maior. Se você não pagar a multa, os juros de mora, ele vai submeter você a um sequestro. Ele pega você da sua residência e te coloca numa jaula por um período máximo de 5 anos. Então, por definição da palavra, ou por definição de conceito, não existe uma diferença entre imposto e roubo. Imposto é roubo por definição, por conceito. Algumas pessoas têm um argumento a favor do imposto no fato de que existem externalidades que o Estado tem que compensar, como por exemplo poluição, taxar para diminuir poluição. Outro grande argumento a favor dos impostos é que existem alguns serviços que só podem ser providos pelo Estado. Esses dois argumentos, nesse momento, nesse vídeo, não são válidos. A definição de roubo não tem nada a ver e não diz respeito à forma como você vai usar o fruto do que foi roubado, e sim na forma em como que essa propriedade foi obtida. Então, se a propriedade foi obtida mediante uso da força ou grave ameaça, sem consentimento do verdadeiro proprietário desse bem, é roubo. Então, o imposto é roubo, independente se você vai usar esse dinheiro para curar o câncer ou para achar a cura da AIDS. Se um bandido te assalta na rua e ele pega o seu tênis caro e te dá o chinelo dele para você não ficar descalço, isso não deixa de ser roubo porque ele te deu algo em troca. Isso é roubo porque ele tomou o seu bem, o seu tênis, mediante uso de força ou grave ameaça, sem o seu consentimento. Se você acha que o imposto é necessário para que a sociedade exista na forma como ela é, a conclusão que você deveria chegar não é que imposto não é roubo, e sim que imposto é roubo e que o roubo é necessário, e que o imposto é um mal necessário. Se você não acha que imposto é um mal, então você não pode achar que roubo é mal. Então você não se importaria de ser roubado ou assaltado por um bandido armado na rua. Ainda que você tenha uma objeção em concordar que imposto é roubo, você então tem que mudar a definição de roubo. Quando vocês se apegam na necessidade da existência do imposto e não na pergunta principal, que é se imposto é ou não é roubo, vocês estão usando do conceito filosófico chamado utilitarismo. Vocês não estão respondendo a pergunta se imposto é ou não é roubo, vocês estão respondendo a pergunta se imposto é ou não é útil. O seu cérebro está fazendo mais ou menos o que é descrito no livro Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman, onde ele explica que seu cérebro tem dois sistemas, o sistema 1 e o
o sistema 2. O sistema 1 pensa mais rápido e ele aborda situações mais fáceis do seu dia a dia. E o sistema 2, ele pensa mais lentamente e de forma mais estruturada, onde ele aborda questões mais complicadas do seu dia a dia. O seu cérebro é preguiçoso, ele vai tentar sempre usar o sistema 1 ao invés de usar o sistema 2, porque o sistema 2 demanda muito esforço e energia. Então, muitas vezes, quando você se depara com uma pergunta difícil e complexa, onde você precisa pensar a respeito, o seu cérebro pega uma peça em você e ao invés de usar o sistema 2, ele usa o sistema 1. E ao invés de responder a pergunta original, ele responde uma pergunta similar, mais fácil de responder, que está relacionada à pergunta que seria respondida pelo sistema 2, mas não necessariamente responde a pergunta do sistema 2. Para quem está curioso em entender o que acontece com o seu cérebro nesse momento, é o capítulo 9 deste livro chamado Rápido e Devagar. O link está na descrição do vídeo. Algumas pessoas usam do argumento de que o imposto ele é necessário, fundamental e importante se for usado para certas coisas e outras não. Ou seja, se for cobrado até um certo valor para ser usado em certas coisas. Se for usado para algumas coisas, é roubo. Se for usado para outras coisas, não é roubo. Ou se for cobrado abaixo de um teto percentual, não é roubo. E se for cobrado acima desse teto percentual, é roubo. Então eu estou curioso para saber, na sua opinião, que percentual é esse justo, que a partir disso é roubo e abaixo disso não é roubo. Comenta aí embaixo e eu tenho certeza que cada um de vocês vai comentar um percentual diferente. E eu tenho certeza também que se vocês forem comentar aí embaixo para que o imposto tem que ser usado e para que ele não tem que ser usado, cada um de vocês vai dar uma resposta diferente. Então eu fico a pergunta, se imposto ser roubo ou não ser roubo depende de definir em que o imposto vai ser usado e depende de definir qual será a alíquota de cobrança desse imposto. Quem vai definir isso se ninguém consegue concordar no valor que é o justo? Porque esse valor justo não existe. E antes que vocês digam que são os políticos que foram eleitos democraticamente pela vontade do povo, isso me deixa bastante curioso na fé que vocês depositam nos políticos brasileiros e na dicotomia que o brasileiro tem entre odiar político e amar o Estado. Se você não coloca nenhuma fé, nenhuma esperança, nenhuma crença na competência e na honestidade dos políticos brasileiros, porque você acha que a decisão política deles sobre qual é o percentual justo de cobrança de impostos será a correta. Faça um exercício mental agora. Suponha que você é um marceneiro. Você foi ali no parque perto da sua casa, você pegou uma quantidade de madeira suficiente para fazer 4 cadeiras. Você voltou para sua casa e você construiu as 4 cadeiras. As 4 cadeiras são suas propriedades porque é fruto do seu trabalho, da sua habilidade, do seu conhecimento em fazer cadeiras, do seu tempo aplicado em fazer aquelas cadeiras. Se aquelas cadeiras permanecem em sua casa, as 4 cadeiras são suas. Você acharia justo que um policial entrasse na sua casa e confiscasse uma cadeira, ou seja, 25% do seu patrimônio em cadeiras? Você consideraria isso justo ou você consideraria isso roubo? Agora, qual é a diferença entre você seguir toda essa sequência de tarefas, ir no parque, coletar madeira, voltar para casa, aplicar tempo, habilidade, conhecimento em construir as 4 cadeiras e vender as cadeiras? Quando você vende as 4 cadeiras, o Estado alega ter 25% de direito sobre o valor dessas cadeiras. Eu estou usando aqui uma alíquota hipotética. Você poderia usar esse exemplo para 3 cadeiras, 10 cadeiras, 30%, 25%. Eu estou usando 25% para a conta ficar mais fácil. Então, só porque houve uma troca voluntária entre você e outra pessoa interessada na cadeira, neste momento agora o Estado tem direito a 25% do valor das cadeiras. E nesse caso não é roubo. Nesse caso é imposto e é justo. Mas se você fizesse essas 4 cadeiras para usar na sua própria residência e a polícia entrasse e confiscasse uma das cadeiras, seria roubo? Que história é essa? Esse exemplo das cadeiras foi só para mostrar o seu duplo pensar de você achar que quando o seu patrimônio é confiscado em forma de cadeiras é roubo, mas de repente se o seu patrimônio está em forma de dinheiro e ele for confiscado, neste momento é imposto, é justo e não é roubo. De qualquer maneira, ser justo ou não ser justo é completamente irrelevante na discussão aqui sobre se imposto é roubo ou não é roubo. Eu estou discutindo se a definição de imposto é a mesma definição de roubo ou não. E a definição de roubo não toca em nenhum momento no ponto sobre se o recurso roubado, o recurso obtido, ele vai ser usado para alguma coisa válida, não válida, alguma coisa justa, não justa, alguma coisa necessária, não necessária, fundamental ou não, nobre ou não. Para que o recurso será usado é completamente irrelevante
relevante na definição de roubo. A definição de roubo trata apenas de como o recurso é obtido. É uma apropriação de um bem alheio de forma coercitiva, sem consentimento do dono, mediante uso de força ou grave ameaça, assim como funciona com os impostos. Independentemente se você acha que o imposto é necessário, fundamental, se ele tem ou não que existir, ele é roubo pela forma como ele é obtido. Não interessa se ele tem que ser obtido ou não tem que ser obtido. Não interessa se ele é justo ou não, se o que você vai fazer com o recurso obtido será uma causa nobre ou não será uma causa nobre, será um serviço essencial ou não será um serviço essencial. Imposto é roubo por definição, por conceito analítico. A forma mais amigável que você vai ter de olhar para o imposto é de que ele é um roubo necessário e não de que ele não é roubo. Ou então você vai ter que mudar a definição de roubo. O contribuinte é o único cidadão que trabalha para o governo sem precisar prestar concurso. Eu acho que eu já expliquei meu ponto, já falei o que eu gostaria. Mais uma vez, esse vídeo não foi para entrar no conceito da moralidade, legalidade ou na necessidade da existência do imposto. Foi só para explicar se imposto é ou não é roubo. E deixarei uma frase aqui para finalizar. A única diferença entre um tosador de ovelhas e um imposto é que o tosador pelo menos deixa a pele. Muito obrigado se você viu esse vídeo e se você ficou até o final. Vou ficando por aqui. Um abraço, espalhe a palavra e tchau.